Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 14 de setembro. Você vai ver nessa edição que a Justiça determinou que os depoentes na CPI da pandemia devem comparecer hoje e amanhã na comissão, mesmo que seja com condução coercitiva. Autoridades britânicas recomendaram a vacinação contra a Covid em adolescentes de 12 a 15 anos. E na Holanda, a Justiça decidiu que motoristas do Uber são funcionários do aplicativo. Um avião de caça da Força Aérea Brasileira caiu perto do Aeroporto Internacional de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, na tarde de ontem. A aeronave é o modelo A-29, conhecido como Super Tucano. Uma cortina de fumaça cobria parte dos destroços desta aeronave de caça A-29 Super Tucano da FAB, Força Aérea Brasileira, que caiu em uma área no Jardim Santa Emília, bairro que fica perto do Aeroporto Internacional de Campo Grande e da base da FAB. De acordo com o comando da aeronáutica, o piloto conseguiu se ejetar da aeronave e direcionar a queda para uma área desabitada do bairro. Ele foi resgatado sem ferimentos por um helicóptero da Força Aérea. Equipes da Infraero, do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar ajudaram no trabalho de isolar o local da queda. A aeronáutica informou ainda que o problema aconteceu durante um voo de treinamento. O caça pertencia ao Esquadrão Pelicano, uma unidade de elite da FAB criada há mais de 60 anos e que desde a década de 1980 é sediada na base aérea de Campo Grande. Os caças são acionados, por exemplo, no combate ao narcotráfico, inclusive no abate a aeronaves utilizadas por narcotraficantes, como aconteceu na semana passada em um município no interior do Mato Grosso. Um modelo novo do Super Tucano A-29 pode custar até 30 milhões de dólares, cerca de 160 milhões de reais. Fabricada pela Embraer, a aeronave já foi vendida para pelo menos 15 países. A CPI da pandemia conseguiu na Justiça que os 2 depoentes da semana sejam conduzidos coercitivamente, caso faltem as reuniões marcadas para hoje e amanhã. Na pauta desta terça-feira, a CPI da pandemia conta com a presença do empresário Marcos Tolentino. Ele é apontado pelos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito como sócio do Fibbank. No começo do mês, o empresário seria ouvido pela CPI, mas apresentou atestado médico, o que levantou suspeitas dos senadores. Por isso, a CPI pediu que a Justiça intimasse o empresário. E a 15ª Vara da Justiça Federal determinou que Tolentino seja conduzido coercitivamente caso não compareça espontaneamente à reunião desta terça. A defesa de Tolentino acionou o Supremo para reverter a decisão. Na quarta-feira, os senadores esperam ouvir o advogado Marconi Albernaz, apontado como lobista da Precisa Medicamentos. Ele também já havia sido convocado e apresentou atestado que foi cancelado pelo médico posteriormente porque desconfiou que Albernaz estava mentindo sobre as dores que relatou sentir. A CPI não divulgou a agenda para quinta-feira e o Tribunal de Contas da União decidiu suspender por 45 dias o auditor fiscal Alexandre Marques. Ele foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito em meados de agosto por ter elaborado um relatório que apontaria supernotificações de casos de Covid. No depoimento à CPI, ele revelou que o documento não foi oficialmente concluído e que foi compartilhado apenas pelo pai pelo WhatsApp, que teria compartilhado com o presidente da República. À época, Marques disse ainda que ao discutir o tema com a equipe do TCU, foi descartada a hipótese de que os números de mortos pela pandemia foram inflados. Ainda assim, o Tribunal de Contas da União entendeu que o servidor infringiu um dos artigos da lei que institui o regime jurídico dos servidores públicos. No documento a que a reportagem da Rede TV teve acesso, o secretário-geral de administração do TCU determina a suspensão do servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques por 45 dias, sem possibilidade de conversão em multa e com pleno afastamento das atribuições, sem remuneração no período. A defesa do auditor Alexandre Marques foi procurada e disse que não se manifestará publicamente. Também fizemos contato com o advogado de Marcos Tolentino e não tivemos resposta. A Agência Nacional de Águas apresentou medidas que estão sendo tomadas para monitorar e enfrentar a crise hídrica. Na reunião da diretoria da Agência Nacional de Águas, realizada nesta segunda-feira, foi apresentado um panorama da situação hídrica do país. O representante técnico da ANA disse que a crise hídrica vem ocorrendo pontualmente desde 2012, tendo início em um semiárido brasileiro
e chegando a Cantareira em 2016, quando o reservatório chegou a 20%, atingindo o chamado volume morto. De lá para cá, a ANA construiu um arcabouço de legislações e normativas que contribuem para lidar com a crise atual. Foi confirmado que, de modo geral, o país vive a pior crise hídrica para a geração de energia dos últimos 91 anos, mas não é o pior momento histórico na maioria das bacias. Mesmo em condições climáticas desfavoráveis, os sistemas hídricos que têm regras estabelecidas, como é o caso do São Francisco, Paraíba, Cantareira e outros do Nordeste, apresentam volumes relativamente superiores, ou seja, estão numa situação um pouco mais confortável que outros sistemas próximos, né, e por conta disso não estão em situação de crise hídrica. O São Francisco, por exemplo, apesar de ter as afluências aí entre o 17º e o 5º pior do histórico, apresenta uma acumulação do reservatório equivalente da ordem de 50% da sua capacidade, e por conta disso ele está podendo ser utilizado para suprir as demandas de energia de outros sistemas que estão mais críticos, como é o caso da região hidrográfica do Paraná. Paraíba do Sul e Cantareira estão operando ainda dentro das regras definidas, não há um risco no momento de desabastecimento das cidades que dependem desses dois sistemas, mesmo que a gente tenha registrado afluências aí a partir de abril desse ano, próximas às mínimas do histórico. Também foram divulgadas medidas elaboradas para atender a demanda de energia do país. A CREG tomou algumas decisões relacionadas à operação de reservatórios. Então eu cito como exemplo, em 5 de agosto, a decisão relacionada às cotas mínimas a serem adotadas para o reservatório de Ilha Solteira, de 324,40 até 31 de agosto e 323 até 30 de setembro de 2021. E a decisão, em 31 de agosto desse ano, que o ONS, os agentes do setor elétrico, devem operar os reservatórios até o limite físico de exploração energética até o final de novembro de 2021. Ou seja, eles podem chegar até o mínimo do seu volume útil ou eventualmente até abaixo disso, dependendo do limite físico para geração em cada um dos reservatórios. A diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico informou que apresentará relatórios frequentes e dará maior publicidade à situação hídrica do país, pois, para além da crise energética que pode perdurar até o próximo ano, a diretoria da ANA se preocupa com a alta demanda por água no país e a paralisação da construção de grandes reservatórios. Infelizmente, o período de chuvas não foi o esperado em termos para reservação. Tivemos aí, de fato, um período de baixas chuvas. E, quer dizer, o importante também, como a diretora-presidente salientou, é que talvez se não tivéssemos tomado decisões no passado como essas, relativas aí às resoluções que a ANA tem desenvolvido, e não só resoluções, normativos, como os termos de alocação em vários reservatórios do país e para vários sistemas hídricos independentes, talvez não tivéssemos condições de estar fazendo frente aí a essa situação, né? Mas, tão importante quanto, é a questão da recomposição das reservas e o enfrentamento do ano de 2022. Então a gente tem que ficar bastante atento, né? Estamos aí muito vigilantes, porque a depender aí do período chuvoso, que se inicia agora em boa parte do país, a partir de outubro, a gente espera que seja generoso, mas se não for, temos aí riscos importantes também e administrar situações complexas aí para o ano que vem. O Ministério da Educação informou que as provas do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, nas versões impressa e digital. As notas do Exame Nacional do Ensino Médio podem ser usadas para participar de programas como o SISU, ProUni e o FIES. Os nascidos no mês de agosto, que receberam a 5ª parcela do auxílio emergencial, já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. A 6ª parcela do benefício para esse grupo vai ser paga no dia 29 de setembro. Há poucas semanas da COP26, a Conferência Mundial sobre o Clima, a alta comissária da ONU alertou para uma tripla ameaça ambiental para os direitos humanos e pediu urgência na abordagem da crise.
As ameaças ao meio ambiente, cada vez mais intensas, constituem o desafio mais importante para o exercício dos direitos humanos. Foi o que afirmou nesta segunda-feira a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, há poucas semanas da Conferência Mundial sobre o Clima COP26. À medida que essas ameaças ambientais se intensificam, elas vão se tornar o maior desafio aos direitos humanos em nossa era. Tudo isso está dolorosamente claro e a maior incerteza sobre esse desafio é o que os formuladores de políticas farão a respeito. Bachelet pediu uma ação climática mais ambiciosa contra o aquecimento global, a poluição e a perda da biodiversidade. Também destacou que a tripla crise planetária, em grande medida provocada pela ação do homem, já tem um impacto amplo e direto sobre uma série de direitos humanos. Entre eles estão o direito a uma alimentação adequada, à água, educação, moradia e saúde. Na lista de crises ambientais proferida por Bachelet estão os incêndios na Sibéria e na Califórnia, as inundações na China e Alemanha e a fome em Madagascar. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Tem risco de temporais nas regiões norte e sul do país. No sudeste e no nordeste, as temperaturas continuam aumentando. Mas em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, vai fazer frio, mínima de 7 graus, máxima de 21. Em João Pessoa, capital da Paraíba, a máxima é de 29, mínima de 23. Em Betim, Minas Gerais, tem previsão de calor com máxima de 34. Caldas Novas, em Goiás, vai ter temperatura máxima de 37 graus. Em Bom Jesus, no Piauí, a máxima é de 39 graus, mas a sensação térmica pode ser ainda maior. Depois do intervalo, a gente atualiza as médias, os dados da Covid, e você vai ver também que a Justiça da Holanda reconheceu que os motoristas de Uber são funcionários da empresa. Até já! 8h46 no horário de Brasília. Vamos atualizar os dados da Covid. O Brasil já registrou 21 milhões de casos da doença. A média móvel de mortes está há 3 semanas em queda. O Brasil confirmou mais 215 mortes por coronavírus de um dia para o outro. O total subiu para 587.066 vítimas da doença. Também foram registrados mais 6.645 novos casos em 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia, já são mais de 21 milhões e 6 mil diagnósticos confirmados. A média de mortes teve uma leve alta e está em 465 vítimas diárias, mas ainda segue abaixo de 500 óbitos há 6 dias. A média móvel de novos casos está em 15.213 e apresenta tendência de queda há 15 dias. Na avaliação da pandemia por regiões, 5 estados registraram alta nas mortes: Ceará, Pernambuco, Piauí, Rondônia e Rio Grande do Norte. Em estabilidade estão 4 unidades da federação. E 17 unidades da federação apontaram queda nos óbitos: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins. O Rio de Janeiro não divulgou os dados. E o Brasil já aplicou mais de 213 milhões de doses de vacinas contra a Covid. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 138 milhões e 640 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que equivale a 64% da população. E mais de 74 milhões e 295 mil pessoas tomaram a segunda dose ou dose única, o que representa 34% dos brasileiros. O estado que mais aplicou a primeira dose é São Paulo, com 76% da população, seguido pelo Rio Grande do Sul, com 67% dos habitantes com a primeira dose. E Mato Grosso do Sul lidera na população totalmente imunizada, 49%. As principais autoridades de saúde do Reino Unido recomendaram a vacinação contra a Covid-19 para adolescentes saudáveis entre 12 e 15 anos. A vacinação contra o novo coronavírus em adolescentes saudáveis de 12 a 15 anos foi recomendada pelas principais autoridades de saúde das 4 nações do Reino Unido.
O Serviço Público de Saúde da Inglaterra já estava sob aviso para estender o programa de vacinação aos jovens da faixa etária de 12 a 15 anos em caso de recomendação. Com isso, 3 milhões de menores vão poder tomar a primeira e, por enquanto, apenas uma dose da vacina desenvolvida pela Pfizer-BioNTech. A recomendação vai contra as conclusões do comitê científico encarregado de supervisionar a campanha de vacinação britânica. O comitê considerou há 10 dias que o benefício de ampliar a campanha de vacinação para todas as crianças acima de 12 anos era periférico. Especialistas do Reino Unido também pediram ao comitê para decidir sobre a eventual administração de uma segunda dose para essa faixa etária, quando mais dados estiverem disponíveis. Para tomar a decisão, as autoridades consideraram, entre outras coisas, o impacto da pandemia na escolaridade dos adolescentes. Também destacaram que a vacinação pode ajudar a reduzir, mas não eliminar, as interrupções das aulas. A implementação agora corresponde aos 4 governos regionais. Crianças maiores de 12 anos com problemas de saúde já podem receber a vacina no Reino Unido, que atualmente imuniza todos os adolescentes de 16 e 17 anos. Com mais de 66 milhões de habitantes, o país registra cerca de 30 mil novos casos de Covid por dia e possui mais de 134 mil mortes desde o início da pandemia. A Uber sofreu um duro golpe na Holanda. A justiça do país determinou que os motoristas são funcionários da empresa americana e não trabalhadores independentes. Um tribunal holandês determinou nesta segunda-feira que os motoristas de Uber nesse país estão efetivamente sob contrato de trabalho e não são trabalhadores independentes. Este é um novo golpe para a gigante americana líder em serviços de motoristas de aplicativo. A sentença do caso, apresentado por um sindicato holandês, ocorre meses depois de outra semelhante por parte de um tribunal do Reino Unido sobre os direitos dos motoristas de Uber. Isso obrigou a empresa americana a alcançar um acordo sindical pela primeira vez no mundo. Um tribunal de Amsterdã informou em um comunicado que a relação legal entre Uber e esses motoristas reúne todas as características de um contrato de emprego e os condutores estão protegidos pela Convenção Coletiva Trabalhista dos Motoristas de Táxi. A Uber insiste que apenas fornece uma plataforma técnica para vincular motoristas e clientes independentes e afirmou que vai recorrer da sentença. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que é muito importante que as Nações Unidas falem com o Talibã. Em uma entrevista coletiva, Guterres disse que o movimento é necessário para facilitar a entrega e distribuição de ajuda humanitária no Afeganistão. É muito importante discutir com o Talibã neste momento por todos os aspectos que preocupam a comunidade internacional, seja sobre terrorismo, direitos humanos, drogas ou natureza do governo. Então a atitude é engajar. O pronunciamento aconteceu à margem de uma reunião ministerial em Genebra, onde a ONU pediu 600 milhões de dólares, mais de 3 bilhões de reais, em ajuda para organizações humanitárias no país. Humanitarian aid will not solve the problem. A ajuda humanitária não vai resolver o problema se a economia do Afeganistão entrar em colapso, e sabemos que o risco é enorme e que há uma dramática falta de dinheiro. No momento, países se recusam a fornecer ajuda direta ao novo regime afegão numa tentativa de fazê-lo perder força. Guterres afirmou que o colapso da economia afegã teria consequências devastadoras para o povo e poderia desencadear um êxodo maciço com consequências para a estabilidade dos países da região. Dezenas de cachorros do aeroporto de Cabul, supostamente abandonados durante as operações de retirada do Afeganistão, se preparam para voltar ao trabalho. Após a retirada caótica das tropas estrangeiras do Afeganistão, dezenas de cachorros foram encontrados no aeroporto de Cabul. Segundo seus novos donos, a maioria dos animais estava na seção controlada pelo Exército dos Estados Unidos, que abandonou o país após 20 anos. Alguns cães foram treinados para localizar explosivos. Funcionários de uma empresa encarregada da segurança no aeroporto estão cuidando e preparando os cachorros para a reabertura do terminal. Após 2 semanas de férias forçadas, a equipe canina pode voltar logo à ação, já que as atividades têm sido retomadas lentamente no aeroporto.
A Organização de Defesa dos Animais PETA acusou o governo dos Estados Unidos de ter abandonado dezenas de cachorros após sua retirada. A ONG fez um apelo ao presidente Joe Biden para que repatriasse os animais. O Pentágono rejeitou essas acusações e afirmou que as fotos publicadas em redes sociais mostravam cachorros de um abrigo afegão e não os animais sob a responsabilidade do exército americano. Amanhã, a SpaceX vai enviar 4 civis para uma viagem na órbita terrestre. Essa é a primeira viagem pela órbita da Terra com astronautas não profissionais a bordo. Mais um marco também para a empresa de Elon Musk, que parte para a corrida do turismo espacial. A missão foi batizada Inspiration 4 e promete encerrar o verão do hemisfério norte após os bilionários Richard Branson e Jeff Bezos cruzarem a fronteira espacial com as naves Virgin Galactic e Blue Origin, respectivamente, com poucos dias de intervalo em julho. A cápsula Crew Dragon da SpaceX voará além da órbita da Estação Espacial Internacional. A empresa aeroespacial já transportou pelo menos 10 astronautas para a estação em nome da NASA, mas desta vez nenhum profissional vai estar a bordo. A decolagem está programada para quarta-feira, a partir das 8 da noite, pelo horário local. A aeronave vai ser lançada da plataforma 39A do Kennedy Center da NASA, na Flórida, de onde partiram as missões Apollo rumo à Lua. Quem não tem o sonho de assistir uma Copa do Mundo e aproveitar para viajar ao exterior, né? Pois é, a Copa de 2022 no Catar está próxima e já tem gente se programando para acompanhar os jogos. Só que assistir o torneio no Oriente Médio pode custar até R$670 mil. Isso para não perder nenhuma partida, desde a abertura até a grande final. Nesse preço estão garantidos os ingressos para os jogos, com direito à escolha dos assentos, hospedagem e os translados. Para entrar nos estádios e hotéis, o governo do Catar vai exigir que os visitantes estejam vacinados contra a Covid-19. A Copa do Mundo do Catar é no final do ano que vem. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu o Sport por 1-0, fora de casa. O gol da vitória foi feito pelo Patrick. Com esse resultado, o Inter chegou aos 26 pontos e está na 9ª colocação. Os pernambucanos seguem com 17 pontos na penúltima posição. O próximo jogo do Sport vai ser no sábado contra o líder, o Atlético Mineiro, fora de casa. E o Inter vai receber o Fortaleza no domingo, jogando em casa, jogando no Beira-Rio. Essa edição fica por aqui, mas às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações com a Patrícia Delenic. E você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia.